Companheiros e companheiras, mais uma vez um prazer estar interagindo com vocês. Hoje eu estou cumprindo um compromisso com o nosso internauta Leandro e outros mais que nos solicitaram que nós comentássemos sobre esse caso, esse tema polêmico do aborto aqui no Brasil. Inicialmente eu quero dizer que eu particularmente sou contra o aborto. Sou favorável ao aborto, admito o aborto só nos dois casos que hoje a legislação penal admite, que é o aborto para salvar a vida da gestante ou o aborto em virtude de gravidez fruto de estupro. Então eu sou contra o aborto, mas admito o aborto nessas duas hipóteses. E por que estão nessas duas hipóteses? Porque só quem pode criar excludente de ilicitude de um crime qualquer previsto na legislação penal é o poder legislativo. O poder judiciário não tem o direito constitucional de fazê-lo. Não tem direito constitucional. Por isso que eu acho que foi um equívoco da Suprema Corte, com todo o respeito que eu tenho aos ministros e à própria Suprema Corte do nosso país, o STF, eu acho que foi um equívoco quando ele admitiu o aborto de anencéfalo. Tá? Porque admitindo o aborto de anencéfalo, ele está colocando mais uma hipótese de excludente de ilicitude no aborto, acrescentando aquelas duas que a legislação já prevê, que é a vida da gestante e fruto de estupro. Por Constituição pretoriana, não se pode criar excludente de ilicitude no crime de aborto ou em qualquer crime. Então, eu acho que foi um equívoco da Suprema Corte aprovar o aborto de anencéfalo, do ponto de vista jurídico. Como pior ainda é agora o que está correndo em voga agora atualmente, que é a descriminalização do aborto simplesmente. Ou seja, o aborto será ou seria permitido na nossa legislação, na sociedade brasileira, independentemente de qualquer circunstância. Né? A mulher teria o direito de abortar, simplesmente. Né? Então eu acho pior ainda, se criar excludente de ilicitude através de Constituição pretoriana. Já é um absurdo constitucional, na minha opinião. Descriminalizar uma figura penal existente hoje na legislação penal, pior ainda. E outra coisa que eu gostaria também de frisar, que eu tenho a seguinte concepção. O Código Civil fala que a vida começa na concepção. E prevê, inclusive, o direito do nascituro. O que é o nascituro? É aquele feto que está no ventre da mãe em formação. Então, a vida começa na concepção. E do ponto de vista filosófico, o que eu acho? Aquele embriãozinho, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que ele se une e faz aquele embriãozinho pequenininho, do tamanho microscópico, ali a criança já existe. Ali, aquele ser humano, aquela criatura, ela já existe. É como se você imaginasse o feto, né, na barriga da bebê, com 8 meses, se você fosse diminuindo aquele feto, ou seja, diminuindo a cabecinha, os braços, a perninha, o tronco, tudo, até virar uma bolinha que é o embrião. Então, qual é a minha concepção? A vida começa na concepção. E a pessoa e os direitos do nascituro são resguardados em virtude disso. Então, ali, naquele pequeno embrião, quando foi fecundado o espermatozoide no óvulo, aquele embrião está, digamos, entre aspas, formado. Agora, formado microscopicamente. Ele só vai, né, robustecendo até existir o bebê propriamente dito, o feto maduro, e depois vem a luz através da mãe. Quer dizer, então por essa razão também lógica, na minha opinião, essa também lógica, mais uma razão para eu não ser favorável ao aborto, a não ser nas duas hipóteses. Poderia ter o aborto dos anencéfalos, não digo que seria impossível, mas não do jeito que foi por Constituição pretoriana, e sim por legislação ordinária, através do Poder Legislativo. E a lei tem aquele aspecto que a gente não pode se furtar, que é o aspecto religioso, que, na minha opinião, também, só quem tem direito de dar a vida é Deus, a vida é um dom de Deus, e só Ele pode tirar, ou só Ele pode permitir que tire. Então, eu acho que Deus não dá o direito a nós, seres humanos, a expelir a sua mais bela criação, que é a criatura humana. E também por esta razão, fazendo só um parênteses, e também por esta razão que eu sou contra a pena de morte, exatamente porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Embora eu seja favorável nos crimes
nos crimes com requinte de crueldade, né, deviam ser penas altas, penas severas e cumpridas numa ilha do Atlântico. Né? Mas a pena de morte também eu sou contra, pela mesma razão que eu sou contra o aborto. E um último detalhe, Leandro e meus internautas, um último detalhe, que é o seguinte: aquele feto, aquele embriãozinho, não pertence só à mãe. Pertence a mim também, que sou pai. Pertence a mim também, que sou pai. Pertence a você também, que é pai. Aquele filho, aspas, pertence a Deus, mas entre aspas, pertence a mim também, não pertence só à mãe, não pertence só à gestante. O filho também é daquele que inseriu o espermatozoide para fecundar o óvulo. Então tem mais essa. Na pior das hipóteses, ainda acho que o homem também deveria ser consultado. Bom, o tema é polêmico, por isso, né, o vídeo fica mais longo mesmo, que o tema é polêmico e vasto. Mas eu acho que eu respondi a você, né, Leandro? Pelo menos a minha posição. Né? E lógico que eu estou aberto a críticas e a argumentações para eu manter a minha posição ou reformá-la. Certo? Prazer imenso estar com você. E em breve aí vem o negócio da segurança pública. Aguardem, vai ficar muito bom. Beijo.